Você pode pegar então Juízes capítulo 6, 11. Juízes 6, 11. Juízes capítulo 6, versículo 11, seguintes. Diz assim: Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava debulhando e tirando o trigo da eira para escondê-lo dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: Meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão aquelas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Você pode dar uma forte salva de palmas a essa palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui, nesta noite, que está aqui, gosta muito, muito, muito de matemática? Levanta a mão. Matemática, exatas, conta, física, química. Alguém? Calcular, vou traduzir. Alguém gosta muito de calcular o valor do X? Ah, meu Deus, misericórdia. Levanta a mão e diga misericórdia. Olha, alguns só sabem calcular o valor do X tudo, né? Mas então, a moção que o Espírito Santo deu para essa noite é não limitar o sobrenatural. E para você entender aquilo que Deus quer nos falar nessa noite, o Senhor falava no meu coração disso, de matemática. E era um cara que gostava muito de matemática que Deus olhou. Deus estava no meio, Jesus estava no meio de uma multidão, sendo aplaudido, sendo aclamado, sendo muito bem quisto. Estava ali, Jesus sendo proclamado como rei no meio das multidões. E aí Jesus sai daquelas multidões e Jesus vai até um outro lugar. E Jesus, perpassando o olhar dele, escolhe um cara que gostava de muita matemática. Jesus, saindo do meio das multidões, tinha acabado de realizar milagres, curas, paralíticos tinham andado. Jesus, saindo dali, sai e vai para um lugar por excelência das exatas. O lugar friamente calculado. O lugar tudo metodologicamente organizado, sistematicamente, tudo calculadinho, tudo perfeitinho, tudo assim, ó. Não, nada imperfeito. Sobretudo os números, as contas, a calculadora, sobretudo as anotações de fulano pagou, fulano não pagou, de tal pessoa está devendo ainda. É motivo de prisão. Jesus sai das multidões, da cura, e perpassa o olhar e escolhe alguém que estava sentado na coletoria de impostos, um homem chamado Levi, que depois nós vamos conhecer como Mateus. Mateus era um cara das exatas. Mateus era o cara do friamente calculado, do friamente organizado.
friamente não tem misericórdia, não tem ação de Deus, não tem sobrenatural. Aqui quem organiza sou eu. Esta é a minha coletoria de impostos. Quem Deus pensa que Ele é? Aqui é os meus planos. Aqui é do meu jeito. Aqui não tem sobrenatural. Aqui começa assim e acaba assim. Aqui eu já organizei tudo, não preciso de ninguém. E olhando, Jesus se aproxima e perpassando o olhar dele, ele só lança: segue-me. Agora imagina, você que está aqui, você que está em casa, imagina o olhar de Jesus para Mateus. E a palavra de Deus vai dizer que deixando tudo, imediatamente o seguiu. Que olhar foi esse? Mateus capítulo 9 vai falar que Jesus, saindo das multidões, viu Mateus, ou seja, olhou para Mateus. Que olhar foi esse que desconcertou o cara das exatas? O pessoal das exatas não é muito certo, não é muito normal, não é muito, né? Para gostar de calcular o valor do X, não pode ser muito normal. Mas é desses que Deus escolhe, é desses que Deus gosta. E olhando para Mateus, Jesus desconcerta o cara das exatas. Eu não sei se você é ou não é das exatas, mas levanta sua mão e diga assim comigo: eu quero nesta noite ser desconcertado pelo olhar de Jesus. Eu quero nesta noite ser desconcertado pelo sobrenatural. Agora fala com todo o teu coração: me desconcerta, Jesus. Eu preciso ser desconcertado. Aleluia. É sobre isso que Deus quer fazer nesse final de semana. Olha, não me importa se você é o primeiro retiro que você está vindo, ou se já é o 50º retiro. Não me importa. O que me importa é que olhando para Mateus, é que olhando para mim e para você nessa noite, o olhar e a presença de Deus nos desconcerta. A presença aonde o sobrenatural toca, necessariamente os meus planos, as minhas organizações exatas, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o modo de Mateus viver, tudo é desconcertado. Que olhar foi aquele que fez as pernas tremer, que fez abandonar tudo. Um bichinho ali, matei. Que olhar foi aquele que olha para mim e para você e diz: deixa o sobrenatural entrar. Deixa além de entrar, porque talvez você pode me dizer assim: mas o sobrenatural já entrou na minha vida, e glória a Deus por isso. Mas se o sobrenatural de Deus não nos desconcertar todos os dias, alguma coisa está errada. Então você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, para que juntos nós sejamos desconcertados pelo sobrenatural. É preciso que eu e você tenhamos fé nisto, porque se você veio aqui, se eu estou aqui, mas se nós não acreditamos que aonde Deus deixa multidões para olhar para mim e para você, Ele não nos desconcerta, significa que eu e você estamos colocando limites ao sobrenatural. E aí, eu e você podemos pensar: mas Deus,
O Cristo, o nosso Emanuel, no meio das multidões curava paralíticos. Mas o que na coletoria de impostos ele pode fazer? Nas multidões, diante do enfermo, lá sim, lá a gente toca no sobrenatural. Mas Mateus, aquele cara da coletoria, ali, naquele dia, naquela noite, tão inesperado, era ali. O que é que o sobrenatural pode fazer? Muita coisa. Sabe que nós precisamos nessa noite quebrantar o nosso coração. Sabe que, olha, a Maiká estava me contando que acabou a luz aqui há um pouco tempo atrás, algumas horas atrás. E a primeira preocupação, olha, eu sou moreninho, então, né, neguinho, então posso falar, tá? A primeira preocupação dela foi: como é que as pessoas vão ver o William? Não tem luz, acabou a luz. Como que a gente vai ver o William falar? É neguinho, né? E aí, enfim, foram atrás de uma lanterna, levaram para a igreja, carregaram a lanterna, trouxeram a lanterna de volta, enfim, porque a ideia era, se não tivesse luz, eu estar pregando com a lanterna, uma lâmpada de emergência, né? E, bom, aqui em Lomba Grande, alguns lugares ainda não tem luz. Eu cheguei por lá e para lá não tem luz ainda. E eu confesso para você que eu estava vindo para cá, eu não sabia que aqui não tinha luz. Mas lá eu olhei e pensei que vi um carro, né, do pessoal arrumando as lâmpadas, os postes. E aí eu pensei, não tem luz. Eu confesso que eu não pensei, não vão me ver. Pensei, a gente faz uma fogueira, sei lá, dá um jeito. Mas o que eu pensei foi, não vai ter microfone, né? Não vai ter som. E aí Deus falou ao meu coração dizendo: tá limitando o sobrenatural, William bonito? Tá me limitando, é isso? Se não tiver microfone, se não tiver câmera, se não tiver luz, se não tiver teclado, se não tiver, tá me limitando? É isso? Então eu não posso fazer? Eu que olhando para Mateus desconcertei a vida dele. Eu, o sobrenatural, que entrando naquela coletoria de impostos desconcertei os planos de Mateus. Não posso fazer num lugar onde não tem luz? O que é a falta de luz? O que é a falta de luz? Diante do meu sobrenatural, diante da minha ação. Eu quero falar para você aquilo que Deus antes falou ao meu coração. Eu e você temos que parar de limitar o sobrenatural, parar de colocar limites na ação de Deus, parar de dizer, deste modo Deus faz, deste modo não. Se não for assim, deste jeito, tudo organizado nos nossos planos, ainda Deus não pode fazer. Tomara mesmo que não seja nos meus e nos teus planos. Tomara que fuja dos nossos planos. Tomara que a nossa conta do X dê errada. Tomara que a nossa organização das exatas dê tudo errado. Eu, naturalmente, sou um desastre nas exatas. Mas eu e você, nos nossos planos, precisamos deixar Deus quebrantar o nosso coração. E aí Deus falava ao meu coração, é mais sobre quebrantamento do que sobre performance. É mais sobre quebrantar, sobre render o teu coração, render o nosso coração na presença do sobrenatural, do que sobre muita coisa. É sobre render, é sobre rendição, é sobre quebrantar o nosso coração diante do sobrenatural. É sobre isso, e é nisso que o sobrenatural age. Claro que tudo coopera para a ação do sobrenatural, mas é sobre rendição do nosso coração. É sobre, nessa noite, quebrantar o coração. Quebranta, Jesus, quebranta o nosso coração. Quebranta, Jesus, quebranta o nosso coração, porque alguns aqui ainda têm dúvida se Deus pode ou não fazer. Quebranta o nosso coração, Jesus, porque tem alguns que ainda
colocam barreiras no sobrenatural. Quebrantamento também pode ser dito de quebrar. Quebra nessa noite, Senhor, o nosso coração, para que não seja o nosso coração mais batendo, mas que o teu coração, que o teu sobrenatural venha agora, venha nessa noite, venha organizar, venha reordenar as batidas e as organizações do nosso coração. Que a nossa vida, que o nosso existir, que o nosso orar, que o nosso viver seja um modo de viver que não coloque barreiras no sobrenatural. Se você está vivo, você pode dar um aleluia, um glória a Deus. É isso, é sobre começar a quebrar essas barreiras. Olha, eu percebo isso, que depois da pandemia parece que algumas barreiras, alguns corações estão mais paralisados. É preciso voltar a gritar aleluias, glórias a Deus. É preciso voltar a ter vida. É preciso voltar a ter o poder do sobrenatural. É isso, é sobre dar liberdade ao Espírito, sabe? É sobre quebrar o nosso coração. É sobre quebrantamento. É sobre ruptura. O coração de Mateus foi quebrantado. O coração de Levi já não era mais o mesmo. E foi mais. Aí você diz, mas foi só naquele dia? Não. Foi mais. Mais e mais e mais. Eu quero mais do sobrenatural de Deus. Nós queremos mais e mais e mais do sobrenatural de Deus. Sabe? Nos carros, os mais novos carros, alguns tem um negócio que faz a gente entender. Faz a gente entender quando alguém coloca limites no sobrenatural de Deus. Existe um negócio que ele é o limitador de velocidade. Então tem alguns carros que você coloca tal velocidade, 20 km, vou botar mais, 50 km por hora. Ninguém anda 20, né? Acho que só a Luana. Mas alguns carros tem esse limitador de velocidade, que você vai acelerando, e quando chega lá na velocidade que você escolheu, 50, o que acontece? O limitador de velocidade, ele corta a aceleração. Então não adianta você continuar acelerando, porque há um limitador de velocidade que vai colocar limites na aceleração. Você já entendeu tudo? Na minha e na tua vida, nós temos que abrir mão de todos os limitadores de velocidade. Nada pode nos impedir. Eita, lá veio tudo aqui. Nada pode nos impedir. Nada pode cortar a aceleração. Para você entender isso, você que está aqui, você que está em casa, feche um pouco os olhos. Faz de conta que você está numa estrada, numa rodovia, que pode andar a 110 km por hora. Essa rodovia, ela está completamente vazia. Ela é uma reta. Não tem ninguém nela. Tudo iluminado. E as placas que você vai vendo diz 110 km por hora. Agora você olha, você está dirigindo. E você olha para o carro que você está dirigindo, dentro do carro, e ali está escrito assim: limitador de velocidade. Você não passará de 15 km por hora. Agora faz de conta, vai pensando, começa a acelerar este carro. Você estava no zero, andou um pouquinho. 5 km por hora, 10 km por hora, 15 km por hora.
15 quilômetros por hora. Continua, acelera mais, vai. Acelera, acelera, acelera. E o carro continua a avisar para você: limite de velocidade 15 quilômetros por hora. Acelera mais, vai. Essa estrada ela é feita para andar rápido. Acelera, tenta acelerar, o carro não vai. O carro não passa de 15 quilômetros por hora. Agora eu quero que você pensa comigo assim. Desativa essa droga desse limitador de velocidade. Aperte um botão dentro do carro, qualquer botão. E a partir de agora você pode acelerar. Acelera, acelere. Agora você chegou a 50 km por hora. E você consegue andar mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Você enfim conseguiu chegar a 110 km por hora. Se você não nasceu para andar com limitador de velocidade, abre os teus olhos e diga glória a Deus, aleluia. Essa noite precisa ser uma noite de quebrarmos, de pisarmos em cima dos limitadores de velocidade, de quebrar, de romper com aquilo que limita a gente de voar no sobrenatural. Se você estava até hoje andando a 5, a 10, a 15 quilômetros por hora, era até hoje. Olha para quem está do teu lado e diga, gritando para essa pessoa: era até hoje. Era até agora. Era até agora, porque a partir de agora nós vamos voar sem limitador de velocidade. Se você acredita que o Espírito Santo está arrancando limitadores, aplauda Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Agora, não é só aplaudir o Espírito Santo. Não é só dizer, eu quero viver sem limitador de velocidade. Que bonito, né? Não é sobre isso. É sobre, sabe, os medos que você tem. Quebra o limitador de velocidade. Sabe aquela timidez de ser louco na presença de Deus? Quebra o limitador de velocidade. Sabe aquele desânimo? Quebra o limitador de velocidade. Aqueles pecados que já fazem parte da tua vida, quebra o limitador de velocidade. Quebra este limitador. O que limita de voar no sobrenatural. Me vinha agora o Espírito Santo falando comigo. Imagina se isso fosse um avião. Em vez de um carro. É legal. Nossa, obrigado, Espírito Santo. Lembrei agora de uma vez que eu fui para São Paulo. E algumas companhias aéreas têm uma telinha no banco. E você vai acompanhando. E você vai acompanhando o trajeto e a velocidade que o avião está. E é muito legal. Eu gosto muito disso. É muito legal porque tu percebe em determinado momento que tu tá a 700 e poucos quilômetros por hora, a 800, tem aviões mais, a 900 quilômetros por hora. E você nem percebe, né? Porque tá tudo certo lá em cima. Mas aí, nossa, eu estou voando. Literalmente eu estou voando. Agora imagina que desgraça que é um avião com limitador de velocidade. Um avião com limitador de velocidade não para de pé, desaba, porque se ele tiver um limitador lá e botar esse limitador numa velocidade baixa, ele vai cair, porque ele não vai ter uma velocidade, uma estabilidade para ficar no ar. E é assim na minha e na sua vida. Se eu e você vivemos de limitador de velocidade, de medinho, de pecadinho, de desânimo, vivemos de vícios, vivemos colocando sobre a nossa vida limitadores de velocidade que limita o sobrenatural, nós não aguentaremos. Quem coloca limite no sobrenatural não aguentará. Não aguentará. É preciso romper com os limites do sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Veja, então, é preciso dar um play
num botão verdinho que tem no avião. Estou inventando agora. Um botão verdinho que tem no carro. O botão do ilimitado. Imagina que maravilhoso que seria esse negócio. Eu ia me matar, certeza. O botão do ilimitado. O botão que tu aperta e voa. 600 km por hora, 700, 800, 900, 1000. Sente o vento já. É preciso tirar, quebrar, romper com aquilo que limita o andar, o voar do sobrenatural. Aí sabe aquela desconfiança que eu e você temos de Deus? De que será que Deus pode fazer? Será que na minha vida Deus pode fazer? Mas eu sou tão assim. Tem pessoas que têm neste lugar, há pessoas que você possui uma desconfiança de si mesmo, de que Deus não pode fazer. E esta é a ruptura, este é o limitador de velocidade que você precisa quebrar. Eu não sei quem é, mas neste lugar tem essa pessoa. Alguém que diz para Deus: não comigo, com os outros talvez, com tal pessoa sim, mas comigo não. Eu não consigo, eu travo, eu não vou. Parece que eu não fui feito para voar. E esse é o limitador que você se colocou. Nessa noite, quebra os limites do sobrenatural. Eu e você nessa noite nós vamos quebrar mais. Porque Levi, porque Mateus quebrou e foi quebrando e foi quebrando e foi quebrando e foi uma loucura. Aonde há quebra do limitador de velocidade, ninguém permanece muito certo. Não permanece. Sabe por que não permanece certo? Porque foge dos padrões da coletoria de impostos, aonde eu tenho domínio de tudo. Perde o domínio. Tem pessoas que querem ter o domínio do sobrenatural. Ele é sobrenatural, cara. Deixa ele ser sobrenatural, Mateus. Deixa ele fazer, deixa ele operar como sobrenatural. Não coloquemos, tiremos todas as barreiras. Quem tem limite é município. Tira os limites do sobrenatural. É sobre isso. É sobre viver numa nação, um modo de vida, um estilo de vida que é sem limites no sobrenatural, na presença de Deus. E sabe, Ave Maria, tudo certo, tá? Acabarei a tempo. Sabe quem é que viveu assim? Um cara, um jovem. Talvez alguns já ouviram falar, eu acredito que boa parte não. Chamado Gideão. Eita Deus. Pega lá aquilo que nós lemos no início, Juízes capítulo 6. Não limite sobrenatural. Seis 11. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Para você entender a história de Gideão, você precisa entender que o povo de Israel tinha passado por um deserto. Tinha sido prometido para eles uma terra prometida. Eles tinham chegado na terra prometida. E em um determinado momento da história, eles tinham começado a adorar Baal. Baal era um falso deus, um ídolo. Eles tinham começado a adorar o limitador de velocidade. Então eles olhavam para Baal e acreditavam que isso ali era tudo. E aí Deus permite. Esse era o povo de Israel, os israelitas. Preste bem atenção, essa história é muito legal. E aí Deus permite que venha um outro povo, midianitas, e que este povo comece a saquear
o povo de Israel, os israelitas, o povo que era o povo de Deus, mas que tinha se vendido para adorar Baal, o falso Deus, não o Deus verdadeiro. Tinha colocado limites no sobrenatural. E aí, olha só, Deus olha para um jovem chamado Gideão. Eita Deus! E aí, Deus manda um anjo. Veja, Gideão está lá, mexendo no trigo, meio que escondido, para que esse povo midianitas não roubassem, porque eles vinham e pisoteavam, vinham, roubavam, vinham e saqueavam o povo de Deus, o povo de Israel, os israelitas. E aí, Deus escolhe Gideão para romper com o sobrenatural. Deus escolhe um jovem para romper com aquilo que era tudo organizadinho, com aquilo que era tudo certinho, que era tudo organizado, calculado, friamente ordenado. E o anjo do Senhor diz: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, valente guerreiro. E aí, Gideão, imagina, aqui o anjo do Senhor olha para Gideão e diz, vou traduzir, mas que ele era um escolhido para liderar um exército. Contra quem? Contra o povo que vinha saquear. Veja bem, o povo que vinha saquear era um exército de 135 mil. Repete comigo, 135 mil. E Gideão era quantos? Um. Repete comigo, um. Repete comigo mais uma vez, um. Um só que rompeu os limites do sobrenatural. Um só que tirou o limitador de velocidade. E aí Deus olha para um que rompe com os limites. O anjo do Senhor se apresenta para ele e diz: olha, você é o escolhido, é você que vai liderar. E aí, enfim, ele pede confirmações para Deus. Isso tudo em Juízes, os próximos capítulos vão falar. Ele diz: tá bom, ele vai aceitando. Primeiro ele diz, então, ele está vendo o anjo do Senhor face a face. E ele diz: tá bom, se isso aqui é verdade, então fica aqui, anjo, que eu vou lá fazer uma oferenda, um sacrifício de animais, porque era normal no Antigo Testamento. E aí, eu quero, se eu voltar e estiver aqui, eu vou continuar acreditando. Mais ou menos isso. Aí, depois ele pede mais confirmações. Ele diz: olha, não fique bravo, Senhor, mas eu preciso de mais confirmações. E aí o que acontece? Ele diz: tá bom, eu vou deixar um pedaço de lã na rua. Se amanhã de manhã esse pedaço de lã estiver molhado por causa do sereno, da aragem, e o chão estiver seco, eu vou liderar esse exército. O que acontece? No outro dia, o pedaço de lã está molhado, o chão está seco. Droga! Deus, parece que é verdade. Droga! Aí o que Gideão faz? Diz: ai, Senhor, não fica bravo comigo. Mas ele inverte. Olha, se Deus tivesse um pouquinho de ira naquele momento contra Gideão. Não fica bravo comigo, Senhor, mas amanhã é o contrário. Se tu quer mesmo que eu lidere um exército contra os midianitas que maltratam o teu povo, então amanhã o pedaço de lã vai ter que estar seco e o chão molhado. O contrário. O que acontece? De novo, seco e molhado. E aí, então, Gideão começa a aceitar aos poucos que ele tinha sido um escolhido de Deus para romper com os limites do sobrenatural. E ele até diz para Deus: olha, eu sou de uma tribo fraca, de Manassés, eu sou fraco. A minha tribo, meu clã, é um dos mais fracos. Mas, né, e aí vai tendo as confirmações. Então Gideão chama um povo e se apresenta para lutar com Gideão
32 mil. Repete comigo, 32 mil. Quantos mil era dos adversários? 135 mil. Aí você diz, a vitória é, a princípio, dos medianitas. Eles eram 135 mil. E Gideão, o jovem escolhido de Deus, imagina tu, Arthur, um Gideão escolhido por Deus para liderar 32 mil. E aí, tá, mas é 32 mil contra 135 mil? Droga, me lasquei. E aí Deus olha para aqueles 32 mil e diz assim: os medrosos voltem. Deus olha e a rajada está certa. Os medrosos fiquem. Vai para a guerra, vai para o sobrenatural os corajosos. Os medrosos voltem. Juízes capítulo 7. Os medrosos voltem. E aí, meus queridos, voltam 20 mil. Sobrou 10 mil. Ah, meu Deus do céu. No exército de Gideão. 12 mil no exército de Gideão. Sobrou 12 mil no exército de Gideão. E aí Deus olha. Eu falei que eu não era das exatas, eu disse. Deus olha e diz: olha, Gideão, eu que escolhi. E eu vou fazer uma coisa para que fique claro, para que Israel, para que o teu povo, para que este povo não ache que a vitória foi por causa deles. Ah, eles achavam que iam para o exército, que iam para a guerra, e achavam que a vitória viria por causa deles. Então Deus, sabendo disso, já diz: eu vou fazer uma coisa, Gideão, e os homens que eu falar para ti, este vai contigo. O que eu falar para ti, este não vai, este não irá contigo. Porque eu quero deixar claro que sou eu, o Deus de Israel, que estou fazendo. Antes disso, logo depois da eleição, Gideão já tinha ido e já tinha quebrado um altar de Baal. Já tinha dado todo um tendel. Porque diante... Ah, obrigado, Espírito Santo. Quando você se depara com o sobrenatural de Deus, você precisa quebrar com os altares de Baal. E foi isso que Gideão fez. Altares de idolatria, altares de pecado. Gideão foi lá e quebrou tudo. Tanto que no outro dia queriam matá-lo, porque ele tinha quebrado. E a partir daquele momento ele passa a ter inclusive outro nome, que está aqui. Gideão foi chamado de Jerobaal, porque o pai de Gideão disse: vingue-se Baal daquele que destruiu o seu altar. Jerobaal, aquele que causou ira no falso Deus. Em outras palavras, Gabriel, aquele que causou ira no demônio. Eita, é preciso que eu e você, ao entrarmos, aleluia, então aplaudam o Espírito Santo, aleluia. Mas é sobre isso, é preciso que eu e você, ao entrarmos no sobrenatural, tendo sido escolhidos pelo sobrenatural, quebremos os altares de Baal e nos coloquemos para o combate. Foi o que Gideão fez. Bom, sobrou 12 mil dos 32 mil escolhidos que se apresentaram. E sabe o que aconteceu? Deus disse: eu quero que fique claro que é a minha força, a força de Deus Todo-Poderoso, não de Baal, e nem a força de vocês. Eu quero, em outras palavras, Deus olhou para Gideão, dando um tapa na cara de Gideão e disse: eu quero que fique claro que é o meu sobrenatural que vai agir. Não é as estruturas, não é como vocês organizaram, não é como vocês pensaram, mas é o meu sobrenatural, é a minha ação. E Deus disse: diz para este povo entrar no rio e beber água. Olha bem. E Deus disse: aqueles que eu falar, esses vão contigo, vão.
Os que eu falar, esses não vão contigo, esses não vão. E aí, meus queridos, Gideão entendeu. Aquele que causou ira em Baal, entendeu? Teve uma inspiração e Deus falou a ele: aqueles que, isso está em Juízes, aqueles que beberem água, levando água do rio até a boca, esses vão contigo. Os que se ajoelharem e forem beber no rio, esses não irão contigo. A clareza era certa, a diferença: os que levarem água com a mão e beberem com a mão. E você sabe quantos que beberam água com a mão? Isso determinaria tudo. Exatamente 300. Seja bem-vindo à história de Gideão e os 300. E aí então, veja por que sobrou 300 para lutar, para guerrear contra 135 mil. Veja, para cada um dos 300 tinha 450 do exército adversário. Lascou. Agora, Gideão não colocou limites no sobrenatural. Levanta a mão mais uma vez e diga assim: eu não quero colocar limites no sobrenatural. É sobre isso. Então Gideão foi com este povo para a guerra, porque Deus tinha dito, Deus tinha escolhido. Gideão era um jovem, imagina, da nossa idade. E Deus tinha olhado e falado: vai e lidera este povo no combate, vai e lidera esse povo no meu sobrenatural. Eles foram e lá se dividiram. Veja, eles foram com tochas de fogo na mão, e eles foram com cântaros. Cântaros é uma espécie de vaso de barro, um vaso. E eles foram com isso, tochas e cântaros, e foram para a guerra. Aí Deus disse, e Gideão foi entendendo a estratégia de Deus. Veja, o sobrenatural tem as suas estratégias que fogem dos padrões humanos. Então Deus olhou e Gideão foi entendendo que era preciso dividir aqueles 300 em 3 grupos de 100. E tudo que Gideão fizesse era para os outros fazer também. Então eles se dividiram nos montes, nas montanhas atrás, um grupo, o outro grupo e o outro grupo. E aí, o que aconteceu? Quando Gideão disse, Gideão quebrou, faz de conta, não vou quebrar nada, tá? Faz de conta, eita Deus, tudo certo. Faz de conta que isso aqui é um cântaro. E Gideão disse: olha, quando eu falar e vocês gritam comigo, Gideão falando, tá? Não precisa gritar agora. Pelo Senhor e por Gideão, vocês vão fazer a seguinte coisa: vocês vão quebrar os cântaros no chão. Quase que quebrei o cabo. Devolvendo. Eduardo. Quando eu quebrar os cântaros, a gente começa a falar sobre quebrar, dá uma vontade de quebrar alguma coisa. Mas quando eu quebrar o cântaro, todos vocês peguem o cântaro de vocês e pá! E eles fizeram. E sabe o que aconteceu? E pensa comigo, a gente estava olhando para lá. Lá um grupo de 100, lá outro grupo de 100 e lá outro grupo de 100. Todos juntos, BAM! Quebraram os cântaros. Sabe o que aconteceu?
os midianitas se infartaram. Morreram de medo, porque na cabeça deles, meu Deus do céu, o exército adversário é gigante. O exército adversário é muito maior do que o nosso, porque olha bem, eles fizeram barulho em todos os lugares. Mal sabiam eles que eram 100 e 100. E então os midianitas fogem, e aos poucos o Gideão e os 300 avançam e vão conquistando o território. E só conquistaram o território porque Gideão não colocou limites no sobrenatural. É só por causa disso, é só por isso. E o mais maravilhoso é que no final de tudo, eles, por um lado, o povo medianita gritava de medo, diz Juízes, mas por outro, o povo de Gideão, o povo do jovem do sobrenatural, o povo da menina do sobrenatural, o povo do guri do sobrenatural, este povo gritava cantos e gritos de vitória. Por quê? Porque aquele bendito jovem medroso não deixou que o medo fosse limite para o sobrenatural. Eita, os medrosos aqui chegaram a respirar. É isso. Eu não sei quais são os limitadores de velocidade que você tem se colocado. E eu repito o que eu disse no início. Isso aqui eu estou falando nessa noite é para quem tinha vindo a primeira vez num retiro, mas é para quem está vindo há 10 anos em retiro. Todos os dias da nossa vida, eu e você precisamos quebrar os limitadores de velocidade. Quebrar o que tem limitado de voar. Fazer como Gideão. E Gideão teve medo. Gideão reconheceu, mas eu não sou nada, eu sou menor. A minha tribo é a menorzinha. O meu povo é o povo pequeno. Lutar contra aquele exército grande, Senhor, como assim? E aí, é sobre isto. E está tudo bem. É sobre viver no sobrenatural, sem colocar limites. Sem colocar limites.